Pode o cristão entrar na política? O que Deus pensa a respeito dos poderes públicos, do Estado? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? Essa relação igreja-estado, até que ponto é aceitável ou mesmo não é aceitável? O que nós temos como regra de fé para validar as questões políticas? A igreja deveria adotar um partido de estimação, uma ideologia política, ou mesmo um político de estimação? É isso que nós vamos pensar hoje. Poder público, a igreja, o Estado e a relação de Deus com tudo isso aí. Afinal de contas, Deus, ele é apartidário? Deus, ele é a favor mais de um partido político do que de outro? É isso que nós vamos ver no programa Palavra Viva de hoje. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Tudo bem, meus irmãos? Estamos aí para mais um programa Palavra Viva. Eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, aproveite, pega esse link, compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis, joga aí no grupo da família, no grupo da igreja, com seus amigos, alguém não crente. Hoje nosso tema aqui é um tema bem espinhoso, mas nós estamos numa série aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e nós estamos hoje iniciando o capítulo de número 13, a exposição do capítulo 13, e vamos aí tratar desse tema aí, falando sobre a igreja e a política. Deus é de algum partido? Tema bem assim simples de lidar, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanta polarização, mas é importante nós falarmos sobre isso, porque a palavra de Deus ela não se omite a isso. E não vai ser aqui no programa Palavra Viva, nem vai ser eu que vai deixar de falar sobre esse tema aqui. Nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus nos instrui conforme o querer de Deus. Eu quero também que você se inscreva no canal Miqueias Alves. Nós temos lá um conteúdo também abençoador, diferenciado, que vocês podem aproveitar aí e acompanhar toda a nossa programação lá, nossos podcasts, né? Nessa semana, ontem saiu lá o podcast falando sobre a preguiça, e eu quero que você vá lá conferir a conversa que eu tive com nosso irmão Ayrton, foi muito bacana, você aí vai ser com certeza muito edificado. E também para você que ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, baixe aqui o aplicativo da nossa rádio, o link está na descrição, a Rádio Web Palavra Viva, a programação abençoada para você acompanhar aí 24 horas por dia o nosso programa, que fica lá disponível ao meio-dia e às 21 horas. Então vamos aí ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos pensar aí sobre o tema a igreja e a política. Deus é de algum partido? Então vamos ouvir o nosso patrocinador e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio.
para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Nós estamos iniciando hoje aí o capítulo de número 14, né? Nós concluímos ontem o capítulo 12 e o capítulo 12 ao capítulo de número 16 compreende aí as considerações do apóstolo Paulo de questões práticas para a vida cristã. No capítulo 12 nós vimos lá ontem várias questões, né? Nós observamos aí lá capítulo 12 verso 1 e 2, quando Paulo mostra a nossa identidade diante de Deus, né? No capítulo 12 versos 3 a 8 ele mostra a nossa identidade no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12 versos 9 a 21 ele nos apresenta as atitudes que nós devemos ter como novas criaturas, como membros do corpo de Cristo, como cristãos, genuinamente convertidos, salvos em Cristo. E agora, capítulo 13, ele vai continuar explorando sobre a questão dos nossos relacionamentos, nossa forma de agir, nossa maneira de ser como cristãos, e agora em relação às autoridades. Porque como cristão, nós temos um relacionamento diante de Deus, diante o corpo de Cristo, a igreja, e aqui capítulo 13, diante o mundo, né? Diante a sociedade como um todo. Nós ainda estamos no mundo. Habitamos a esse mundo, transitamos, compramos, vendemos, nós temos responsabilidades, estamos debaixo de uma constituição, de autoridades, nós não nos tornamos um ET, porque você é crente, você é um ET, não, você está no mundo, você trabalha, você tem direitos e deveres para com a vida em sociedade, isso é de fundamental importância, ainda que Marvin Pate, ele escreve as seguintes palavras: Paulo declara que o governo é uma instituição divina e, portanto, o cristão deve se submeter à sua autoridade. O apóstolo fornece duas razões pelas quais o cristão deve agir dessa maneira: medo de punição por causa da infração cometida e obediência por questão de consciência. Uma forma específica que uma submissão deve assumir é o pagamento de impostos. Assim, obedecer às autoridades é mais uma expressão de sacrifício vivo a Deus. Então, ainda J.W. Allen, ele diz as seguintes palavras: o capítulo 13 da Epístola aos Romanos contém o que talvez constituam as palavras mais importantes já escritas na história do pensamento político. Muito bem. Eu quero aqui, antes de fazer a leitura aqui e entrar na exposição do texto, diante daquilo que nós estamos falando, esse tema, que por ora é um tema polêmico, porque no nosso país é dito que futebol, política e religião não se discutem, né? E a verdade é que são os temas em pauta. O que mais o brasileiro fala é sobre religião, é sobre futebol e é sobre política. É o tema, talvez, central da nossa nação. Então não tem como nós fugirmos disso. E nós vamos falar isso com base na perspectiva bíblica, com base naquilo que nós cremos e entendemos como cristãos. Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, nesse vídeo sobre esse tema, nós estamos falando através de uma lente, a lente da fé cristã, do cristianismo.
É pela perspectiva bíblica que nós estamos pensando sobre esse tema chamado política. Então, eu quero aqui fazer aqui umas perguntas antes de nós entrarmos na exposição do texto e fazer aqui algumas pontuações que são fundamentais aqui. Primeiro aí, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o tema política? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o tema política? Segundo, a política de Deus... Essa é uma pergunta. Política de Deus? O cristão pode ser político? Essas são perguntas fundamentais. Será que o tema político ele cabe na nossa realidade, no nosso contexto? Isso aqui é algo que nós precisamos entender. Porque alguns vão se posicionar a favor, outros vão se posicionar contra. Mas eu não quero saber disso, eu quero saber o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Então, isso é de fundamental importância aqui. Nós vamos responder essas perguntas aqui conforme nós formos avançando. Mas aqui vale algumas considerações. Aqui vale algumas pontuações fundamentais. Porque é o seguinte, embora eu entenda biblicamente que Deus não tem nada contra a política, eu entenda que o cristão não tem nada, não tem nenhum problema o cristão estar envolvido na política, não significa que eu concorde com tudo o que nós estamos vivendo no que diz respeito à igreja e à política. E nem que, conforme eu observo na palavra de Deus, tudo o que está acontecendo é perfeito, é um cenário de mundo perfeito, porque tem gente que está vivendo numa utopia, estão acreditando que nós estamos vivendo no melhor dos cenários políticos da história do Brasil, porque agora os evangélicos estão com uma espécie de aliança com o governo de ocasião. E eu vou desanimar você, porque você vai perceber, conforme o que eu vou aqui dizer, que não é bem por aí o caminho, não. A coisa, pelo contrário, tá bem estreita. E não tem nada de novidade. Como diz Salomão, não tem nada novo debaixo do céu. O pessoal tá iludido. Basta você ler um pouquinho de história, basta você conhecer um pouquinho de história, tanto inclusive da história do nosso país, e você vai entender que a coisa tá muito estreita. Nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo um cenário bom, não. Estamos vivendo um dos piores cenários, talvez, da história desse país. Que tem história de desgraça que não falta mais. Mas deixa eu fazer aqui algumas pontuações aqui e alguns esclarecimentos em relação à questão da igreja e à política. Primeiro aí. A igreja deve ser apartidária. A igreja deve ser apartidária. Ou seja, a igreja, essa instituição religiosa, não deve, pelo menos na minha perspectiva, ter um partido de estimação. Seja à direita, ou à esquerda, ao centro, qualquer lugar. A igreja, ela deve ser apartidária. Isso aqui é importante. A igreja, ela não pode ter alianças com partidos políticos. A igreja tem uma filosofia, a igreja tem perspectivas próprias. A igreja é uma instituição que deve se neutralizar no que diz respeito às questões políticas. Em que sentido? A política partidária. A igreja não pode ter um partido de estimação, porque a partir do momento que ela tem isso, ela deixa de ser neutra, ela para de influenciar e ela torna-se influenciada. Ao invés de se tornar influenciadora, ela torna-se influenciada. Coloca uma mordaça na boca da igreja, porque existe uma subserviência a um partido político. Isso é um perigo. De modo que o nosso país é um país laico. País laico. Igreja e Estado estão separados e que permaneça assim. Porque a partir do momento que o Estado começa a interferir na igreja, ou a política partidária começa a ocupar os púlpitos, a igreja deixou de ser igreja. A igreja começou a se corromper. Segundo, a igreja não deve ter uma ideologia à direita, à esquerda ou ao centro.
Como assim? É, exatamente isso você ouviu. Nem a direita, nem a esquerda, nem ao centro, nem a lugar nenhum. Por quê? Porque a igreja já possui o quê? A palavra de Deus. Ela já possui o evangelho do nosso Senhor Jesus. Isso deve o quê? Ser suficiente. Deve ser suficiente para formar a mente dos cristãos. Se nós perdermos de vista a palavra de Deus como norte, como fundamento da nossa fé, acabou. Se o que Marx falou, ou que Adam Smith falou, ou qualquer outro grande pensador político falou, tornar-se mais importante do que o próprio Deus falou na sua palavra, e palavra inspirada, inerrante, infalível, então acabou. A igreja não é mais igreja. A igreja tornou-se um curral eleitoral, um sindicato. A igreja tem sua própria ideologia. Ela tem sua própria filosofia, ela tem sua própria crença. Tá aqui, tá revelado, a palavra de Deus. É por essa lente aqui que nós lemos o mundo. É por essa lente aqui que nós interpretamos o mundo. Não pode haver nada mais importante do que a palavra de Deus. Não pode. E não se surpreenda, existem problemas em todas as correntes de pensamento. A direita, a esquerda, o centro, qualquer uma delas vai dar problema, porque são humanas, formadas por homens, ideologias humanas. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma ideologia. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa. Cristianismo é pautado numa pessoa, Jesus. Nossa fé, ela está fundamentada numa pessoa, a pessoa Jesus. Basta isso para nós. Isso é suficiente para nós. Não é algo destrutivo que amanhã depois se desfaz. Não, nós temos um fundamento. O fundamento é Cristo. A pessoa e obra de Cristo. Terceiro, a igreja não deve ter políticos de estimação. A igreja não deve ter políticos de estimação. O púlpito de uma igreja não pode ser palanque para políticos. Homens são falíveis e num cargo público eles são escravos da Constituição. Porque veja bem, você quis entrar num cargo público? Ok, você é cidadão, nós estamos numa democracia, você é livre para isso. Mas a partir do momento que você faz isso, você é uma pessoa pública e você é avaliado pela Constituição Federal e pelos direitos e deveres do povo. Você escolheu ter uma vida pública em serviço do outro, em serviço da sociedade. Então, você pode ser crente, você pode deixar de ser crente, você pode ser do partido A, B, C ou D. Você vai ter que ser avaliado, ser escravo da Constituição, ser escravo dos parâmetros que foram decididos pela sociedade. E se você entrou lá, você pode entrar com as melhores motivações, mas na metade do caminho você mudou de ideia, você vai ser avaliado conforme os ditames da lei. Nós não podemos ter políticos de estimação, porque esse é o grande problema de ter político de estimação. Ele pode entrar com as melhores motivações do mundo. Depois que ele chega lá, a coisa muda. E eu não tô nem aí se ele é crente, se ele deixa de ser crente, se ele é do partido A, B, C ou D. Eu quero saber disso. Eu quero saber se ele tá dentro da lei. Ele tem que ser avaliado de acordo com a Constituição. O direito e deveres constitucionais. É isso que me interessa. Eu não tenho político de estimação. Eu tô interessado com a justiça, com a lei, com o que é certo. É isso que é desse lado que nós temos que estar. Do lado da verdade. E a verdade vos libertará. Esse é o ponto aqui. Essa é a regra do jogo. Quarto. Púlpito não deve ser usado como palanque, nem igreja deve ser usadas como currais eleitorais. Igreja não é lugar de comício e nem lugar de sindicato. Gente, isso aqui é muito sério. Estamos entrando aí num período que logo vai ter campanha eleitoral aí, adoidado. E eu estou falando aqui aquilo que eu entendo. E eu entendo biblicamente assim. Púlpito é púlpito, não é palanque. Igreja é igreja, não é curral eleitoral. Não é plataforma de campanha eleitoral. Se a gente cedeu o púlpito para isso, a gente vendeu, a gente se prostituiu. E eu tenho que falar isso porque ninguém tem coragem de falar isso. Não tem.
povo tá vendido. As igrejas estão vendidas, compradas, lideranças e denominações inteiras. Até mesmo no meio católico, estão vendidas, porque perderam a perspectiva do que é a igreja. Perderam. Quinto, cristãos podem, devem e necessitam estarem na política. Mas se forem pastores, deveriam ser pastores. Ou se é pastor ou se é político. Os dois não dá. Ou se é vocacionado para ser pastor ou se é vocacionado para ser político. Quem tenta ser os dois, fracassa nos dois. É outra, eu vou falar isso aqui também, não vou perder essa oportunidade, eu nem entrei na exposição do texto, eu tô só dando aqui alguns, tô deixando isso aqui como uma base daquilo que eu tô falando, como fundamento daquilo que eu vou falar depois. Você quer ser pastor? Você foi vocacionado, chamado por Deus, recebeu o dom ministerial para ser pastor, porque é um dom do Espírito. É uma vocação do Espírito, é um chamado do céu. Ainda Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse lá para os seus seminaristas, ele disse lá para os seus alunos, seus discípulos: olha, se a rainha da Inglaterra fizer o convite para vocês para serem embaixadores do Reino Unido em qualquer parte do mundo, neguem. É rebaixar de posto. Porque vocês já são embaixadores do reino dos céus. Tem gente que está descendo de posto por conveniência. Está descendo de posto por interesses, porque a fama deu plataforma para votos. Porque ser político no Brasil é vantagem. Talvez se fosse fora do Brasil não ia querer ser político, porque o salário não é tão exorbitante como é no nosso país. No nosso país todo mundo quer ser deputado, quer ser vereador, quer ser prefeito. Mas por quê? Porque vive em regalias. Se fosse talvez fora do país, ninguém ia querer ser político. Ninguém ia querer. Mas aí tem uma plataforma, tem já um povo ali para votar nele, facilita a coisa. E aí deixa de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Ser político também é uma vocação, mas se você não foi vocacionado para ser político, meu amigo, continua sendo pastor. E se você escolher ser político, renuncie a ser pastor. Porque na tentativa de fazer as duas coisas, você fracassa nos dois. E Deus vai pedir conta disso aí pra você. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Aí daquele que tocar na menina dos olhos da igreja. O povo a igreja que ele deu sangue. Tem gente brincando com a igreja. Tá manchando a igreja. Tem gente que tá manchando a imagem da igreja. Olha, naquele dia eu não quero nem estar presente. Porque Deus vai cobrar isso aí. Não vai ficar impune, não. Porque tá achando que a igreja é... Eu não sei o que tá achando que a igreja é. Se foi chamado para ser pastor, seja pastor. Foi chamado para ser político, seja político. Não é nenhum problema. O cristão, ele pode, ele deve, e nós necessitamos de gente na política. Mas que seja vocacionado para ser político. Para fazer a diferença lá. Para ser uma voz. Não só para o nosso povo, para a fé cristã, porque Deus não precisa de advogado, o cristianismo não precisa de advogado, mas que seja um bom político para a glória de Deus e para todos, católicos, budistas, espíritas. Você está servindo o povo, você é político, não é para ser político de um grupo de pessoas. Você está num cargo público, não é para um grupo de pessoas, é para todo mundo. Para todo mundo. Você vai lá, faça o seu bom trabalho, sirva e glorifique a Deus com isso. E não seja corrupto, porque se você for corrupto, você nunca mais vai ter meu voto. Pode ter certeza disso. Mas vamos agora lá para o texto. Romanos capítulo 13. Isso aqui é só para a gente aquecer. Romanos capítulo 13. Versos de número 1 a 7. Nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela.
porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então vamos lá. Porque depois desses esclarecimentos aqui, alguns pontos aqui, à luz desse texto, se destacam. Primeiro aí. Toda autoridade emana de Deus. Toda autoridade emana de Deus. Verso de número 1. Vou ler aqui na versão da NVI. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. O texto ele é bem claro quando diz que a sujeição às autoridades devem ser respeitadas unicamente porque Deus quem as estabeleceu. E aí eu faço a pergunta a você: por que devemos ser submissos às autoridades constituídas? Porque Deus as constituiu. Por que Deus as constituiu? Primeiro, as autoridades governamentais devem ser respeitadas para que não haja anarquia, bagunça, casa que não tem dono. O Deus a quem nós servimos instituiu autoridades e hierarquias para cada uma delas. Quando nós sujeitamos as autoridades, estamos contribuindo para que a ordem seja respeitada. Deus é um Deus de ordem. Ele é o soberano do universo. Ele está no topo da hierarquia. Toda autoridade, todo poder emana dele. Em segundo lugar, devemos nos sujeitar às autoridades porque elas procedem de Deus. Em Daniel 2:21 diz que ele, Deus, muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Deixa eu até tomar um gole d'água aqui. Aguenta firme aí. Mesmo quando parece improvável que Deus permita vir maus governantes sobre as nações, temos que se lembrar de Abacuque, que questionou a Deus por causa da Babilônia, que viria dominar Israel. O profeta não conseguia conceber como um reino tão mau e perverso poderia ser usado para disciplinar Israel, mas mesmo assim, Deus usou a Babilônia como disciplinadora de Israel e depois disciplinou a Babilônia. Por quê? Porquanto Deus é santo e não deixa pecado nenhum sem consequência. Deus é o soberano em todas as línguas, tribos e nações. Os governantes não estão acima de Deus, mas submissos à sua autoridade. Nenhum rei de nenhuma nação do mundo está acima da autoridade de Deus. Não são os países com poderes de armas nucleares que têm o controle do planeta Terra, mas sim o grande eu sou. E isso deveria trazer paz ao meu coração, porque tem gente que acha que quem domina o mundo é os Estados Unidos, é a China ou é a Rússia. Eu tenho uma novidade para você: quem domina todas as coisas, quem põe reis e quem depõe reis é o Senhor dos Exércitos. É o meu Deus, é o seu Deus. É Ele que tem todo o poder. E não existe nenhuma autoridade, seja na nossa perspectiva justa ou injusta, que Deus não tenha permitido. Porque até quando os maus governam, até quando os maus reinam, é permissão de Deus. E às vezes é para trazer juízo a nações ímpias. É a justiça de Deus sendo aplicada. É Deus governando soberanamente o mundo. Segundo, todos os que se opõem às autoridades estão se opondo igualmente a Deus.
todos os que se opõem às autoridades estão se opondo igualmente a Deus. Observe aí comigo. Romanos 13, verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. O que é opor-se à autoridade? É não reconhecer sua importância e eficácia como instituição delegada por Deus. Então quer dizer que preciso estar totalmente subserviente ao governo civil como um servilismo cego? Não! Absolutamente não! A nossa subserviência à autoridade governamental deve ser na medida em que o governo age corretamente às ordenanças bíblicas. Uma vez que o governo se torna tirano, corrupto e avesso aos princípios bíblicos, a Bíblia precisa se pronunciar e combatê-lo. As Escrituras estão repletas de casos como esses. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que resistiram às ordens de Nabucodonosor para adorar a sua imagem. Daniel, que resistiu à trama que lhe armaram para não orar a Deus. E até Mardoqueu, por não se curvar a Amã, chefe dos exércitos de Artaxerxes. John Stott diz: se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então, como cristãos, nosso dever é, claro, resistir e não sujeitar-nos. Desobedecer o Estado a fim de obedecer a Deus. O nosso papel como cristão não deve ser omitir nossa cidadania. Não se opor ao Estado, observando assim, fica claro que não é ser cego, mudo e surdo, mas ser justo o suficiente para não estar sujeito à condenação ou repressão do governo. Ou seja, nós devemos ser submissos às autoridades, como a Bíblia nos está dizendo aqui, mas isso dentro de regras. Quais são as regras? A palavra de Deus. Eu não vou fazer aquilo que o governo quer fazer quando o governo quer fazer aquilo que está contra a palavra de Deus. Eu não vou ficar calado se o governo quiser me proibir fazer aquilo que a Bíblia me ordena fazer. Porque existe uma autoridade maior para ser obedecida. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Que é o que está acontecendo nos nossos dias. É gente querendo o quê? Fazer descer a goela abaixo a nós a questão do aborto, do homossexualismo, a questão dessa perversão contra as crianças e tantas coisas mais, essa manipulação. A gente vai ficar quieto diante desses fatos? Não, não vamos ficar, porque a palavra de Deus já diz para nós o que devemos fazer diante disso. E pode acontecer, espere isso, porque nós não estamos longe disso acontecer. De criarem leis ou decretos querendo calar a nossa boca. E eu quero ver se você vai ser crente de verdade para abrir a sua boca e falar a verdade. Para expor e dizer, não, isso está errado, a minha fé não comunga com isso e eu tô contra esse negócio. Nós não podemos ficar quietos. Eu não posso ficar quieto diante daquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu não posso entrar num servilismo cego diante governos ateus que vão contra valores e princípios que nós acreditamos. Por isso que é importante estarmos num país laico e é importante nós estarmos numa democracia. Para que nós tenhamos voz para defender nossos direitos e defender as nossas crenças, a nossa liberdade. Estamos preservados pela Constituição. Terceiro, as autoridades foram estabelecidas por Deus para que os bons e os maus sejam distinguidos. Observe aí comigo. Romanos 13, verso 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Só tem medo das autoridades instituídas aqueles que devem na praça. Aquele que está devendo alguma coisa está com medo. Marvin Pate diz o seguinte, está correto, quando ele diz assim, sem dúvida, Paulo está sugerindo que, uma vez que Deus estabeleceu o governo com o propósito de manter a ordem na sociedade, é Deus que pune o infrator e aplaude os cidadãos obedientes por meio dos governos seculares. O cristão deve ser cumpridor das leis bíblicas e as da polis, da cidade.
Um dos benefícios do período arcaico na Grécia Antiga foi a lei escrita. A lei escrita ganhou, na época, um status supremo para dar as diretrizes civilizatórias pertinentes, pois, tendo em vista um caráter legislativo, os deuses e a tradição mítica perdeu seu posto. Dracon, Solon e Clístenes foram estes legisladores do século VII a.C. Segundo Jean-Pierre Vernot, helenista e pensador francês, os que compõem a cidade, por mais diferentes que sejam por sua origem, sua classe, sua função, aparecem de uma certa maneira semelhantes uns aos outros. Se de início a igualdade existia apenas entre os guerreiros, essa imagem do mundo humano encontrara no século VI sua expressão rigorosa num conceito de isogoria, ou liberdade de expressão, igual participação de todos os cidadãos no exercício do poder, perante a lei, não a isonomia, pois todos são iguais perante a lei. Ou seja, num contexto social, porque nós estamos no mundo, e eu acho lindo isso aqui, espero que você tenha entendido, as autoridades foram estabelecidas por Deus para que os bons e os maus sejam distinguidos. Deus, ele usa o governo secular, Deus, ele usa a autoridade secular para separar o joio do trigo e para aplicar a justiça em ambos os casos. Por isso que só tem que temer as autoridades quem anda fora da lei. A lei coloca todo mundo no mesmo pacote. Por isso que nós somos cumpridores da palavra de Deus, a lei do céu, e nós somos cumpridores da lei civis, da lei da sociedade. Nós somos cidadão do céu e ainda somos cidadão da terra. E nós glorificamos a Deus e somos glorificados por Deus, somos exaltados por Deus, quando nós fazemos aquilo que devemos fazer como cidadãos dessa sociedade corrompida. Quando nós fazemos a nossa parte. Quarto, as autoridades são servas de Deus no que diz respeito à aplicação da justiça. Observe isso. As autoridades são servas de Deus no que diz respeito à aplicação da justiça. Veja bem, Deus usa a mão do ímpio. Deus usa as autoridades instituídas para que a sua justiça seja aplicada nesse mundo corrompido. Observe aí. Romanos 13, verso 4 e 5. Pois é serva de Deus para o seu bem. Pois se você pratica o mal, tenha medo. Pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejam submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então veja bem, esses dois versos devem ser analisados em partes. Primeiro, pois é serva de Deus para o seu bem. Deus instituiu as autoridades civis para o bem e como sua serva. Nesse caso, vale ressaltar que nenhuma instituição governamental deveria flertar com o ateísmo. A história está repleta de evidências de que quando o ateísmo entra pela porta da frente, o serviço a Deus sai pela porta dos fundos. Exemplo, a Alemanha nazista, a Itália fascista, a Rússia comunista e a Coreia do Norte totalitarista. Todos esses e muitos outros provam que quando o ateísmo entra na ordem governamental, o serviço a Deus se torna serviço ao diabo. Quando o governo teme a Deus e reconhece a sua soberania, a paz, a alegria, a prosperidade se instalam no país. João Calvino disse: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. No entanto, se o governo deixa de servir a Deus, a violência, a corrupção, a imoralidade e a economia vão dos céus ao caos. Segundo, mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É engraçado quando aparecem aí alguns cristãos que defendem mais os bandidos, assassinos e os estrupadores do que os policiais que portam armas de fogo. Queria entender esse mistério aí. Quando um policial mata um bandido, ele é violento e truculento. Mas quando um criminoso mata um policial, querem acionar direitos humanos para o criminoso. Afinal, quem Deus instituiu para manter a ordem e a justiça? Será que quando um policial mata um criminoso, ele está errado? Não, não está.
O texto é muito objetivo ao dizer: se você pratica o mal, tenha medo, pois ela, a autoridade civil, não porta a espada, arma de fogo sem motivo. Vale dizer aqui que não estamos falando de combater o mal com o mal, mas o mal com o bem. O mal, os criminosos, são confrontados com o bem, a segurança pública. O criminoso é aquele que pratica o mal e deve ser confrontado para a segurança dos inocentes, ou seja, a população. Se os criminosos não são confrontados por aqueles que estão do lado da lei e da justiça, quem se atreverá a confrontá-los? Ou estamos do lado dos servos de Deus ou dos servos do diabo. Ou estamos do lado da ordem ou da desordem. Ou estamos do lado da hierarquia ou da anarquia. Vamos colocar isso aqui como um ponto importante. Eu estou falando aqui de coisas que você ouve todo dia na televisão. Coisas que estão sendo distorcidas na cabeça das crianças das escolas. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre isso. É por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é atual, mais atual que o jornal que você vai assistir mais tarde. Terceiro, é serva de Deus. Agente da justiça para punir quem pratica o mal. É serva de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Agente da justiça para punir quem pratica o mal. Ou seja, como diria aí o meu professor, só a violência gera compreensão. Infelizmente, mas é a realidade. Os portadores da espada são os portadores da justiça de Deus para os que praticam o mal. Dessa maneira, não há dúvida de que quando as autoridades civis agem com violência, estão apenas cumprindo os propósitos de Deus para manter a ordem. Quarta, isso aqui é importante aqui dizer, porque tem um povo aí que quer passar a mão em cima das coisas, gente. Eu não posso me conformar. Você imagina a realidade do nosso país e pesquise, procure saber disso aí. Alguém recebe uma bala perdida e morre de maneira inocente. O bandido tá solto. Sabe pra onde vai o policial? O policial vai pra cadeia. O policial tem que prestar queixa, o policial tem que ter um monte de coisa, ele não pode reagir. Quer dizer, o inocente sofre. E aquele que diz o texto aqui, ele porta que ele é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Aquele que está a serviço de Deus, para que haja justiça, porque Deus não está a favor da impunidade, não está. Deus está a favor da justiça, do que é correto. Deus não está a favor do erro, do pecado, não está. E aí eu vejo um povo encebando, eu vejo um povo, inventando coisa, tentando... Não, a palavra de Deus é clara. Ou a gente crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ou a gente rasga a Bíblia. Quarto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Nosso dever de submissão não deve dar por causa do medo, mas por causa da consciência. Não devemos fazer o certo porque há uma represália, mas porque somos homens e mulheres santos. Nosso cumprimento da lei deve se dar por honestidade e fidelidade às autoridades instituídas. É uma questão simples. Quinto lugar. Quinto e último. César e Cristo não são opostos no que diz respeito aos deveres de cristão na terra. César e Cristo não são opostos no que diz respeito aos deveres de cidadão da terra. Diz o texto. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um em o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. William Hendricks, citando João Calvino, disse: entretanto, é mister que se lembrem de que tudo quanto recebem do povo é propriedade pública e não meios de satisfazer prazeres e luxos pessoais. A coleta do imposto faz parte da nossa cidadania terrena.
assim como nossa isogoria na polis, liberdade de expressão. Ser cidadão implica desfrutar das benesses do governo, mas também cumprir com os deveres instituídos. Dessa maneira, Paulo deixa muito claro explicando nossos direitos e deveres. Ou seja, crente paga imposto. Crente não sonega imposto. Crente é honesto, ele tem vida transparente na sociedade. Nesse sentido, tanto o governo deve cumprir com as suas obrigações como os cidadãos. Na Grécia Antiga, onde se originou a democracia, as pessoas iam para a ágora, a praça pública, e decidiam o futuro da polis. A política se origina a partir desse contexto, característica peculiar onde o indivíduo tece o seu destino na praça pública. Graças a Deus estamos em um regime democrático, onde há liberdade de expressão. No entanto, lamentavelmente, poucos são os que exercem sua liberdade para lutar por um governo honesto, justo e de todos. Nós estamos aí. Estamos no mundo, você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar tributo. Nós estamos aqui, você tem que ir lá votar. Nós somos um país, estamos num país, temos nossa cidadania aqui na Terra. Somos cidadãos do céu, nossa pátria é o céu, nossa esperança é o céu. Mas enquanto você estiver aqui, nessa terra, você tem que cumprir com os seus deveres. Tem que lutar pela justiça, pela justiça social, você tem que lutar pelos direitos. Nós não podemos simplesmente nos conformar, ser crentes lá, de esquentar banco na igreja. Não. Nós temos que fazer diferença no mundo. Eu acho lindo, e gostaria que você pesquisasse, mas os grandes homens de Deus fizeram a diferença no seu tempo, com a sociedade. Os grandes homens de Deus provocaram mudanças nos seus dias. E talvez esse deveria ser o nosso anseio, esse talvez deveria ser o nosso propósito como pessoas nascidas de novo. Deixa eu até ler aqui para vocês. Por exemplo, João Batista alertou o rei Herodes Antipas, como Amós alertou Jeroboão II, como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico, como Lutero alertou a aristocracia feudal, como Calvino alertou as tecnocratas genebrianos, como John Wesley condenou o tráfico de escravos na Inglaterra, como Charles Finney alertou sobre a impiedade da escravidão na América, como Etienne Bonhoeffer ergueu sua voz contra o nazismo alemão. Como eu poderia chamar e dizer também de Martin Luther King, que liderou a liberdade dos negros nos Estados Unidos. E como nós precisamos nos levantar nesses dias e entender que Deus instituiu as autoridades. É o governo de Deus na terra. De acordo com a sua vontade, Deus ele permite. Eu fico observando pessoas aí se degladiando na internet sobre determinadas coisas. Tem coisas que eu vejo uma infantilidade. Porque são pessoas que não estão baseadas pela perspectiva bíblica. Porque se estivessem, não estariam dando lugar para certas discussões. Mas quando nós olhamos para o cenário total, é tanta coisa para fazer, gente. É tanta coisa. Quando o salmista ele diz, venha o teu reino, o seu trono está estabelecido no céu, mas o seu reino domina sobre tudo. Ainda na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar o quê? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se nós entendermos que nós podemos reinar com o nosso Deus na terra, ou seja, fazer a sua vontade, a palavra de Deus, chegar aqui na terra, nós vamos viver o que eu entendo por avivamento. Porque às vezes a gente acha que avivamento é a gente sentir a presença de Deus lá na igreja. Não, avivamento é a igreja ser revestida de poder do céu de maneira tão grande que a sociedade é impactada. Nos dias de John Wesley, grande avivamento que aconteceu na Inglaterra, chegou a época de as prisões estarem vazias. Eu olho para a realidade do nosso país, nós somos quase 60 milhões de evangélicos. Daqui a alguns anos, daqui até 2030,
é a projeção que se faz, metade da população brasileira vai ser evangélica. Pergunta que eu faço: o que isso vai impactar na nossa nação? Será que quando nós chegarmos a esse número, o número de pessoas nas prisões brasileiras vão diminuir? Será que os casos de corrupção que está acontecendo lá em Brasília agora vai diminuir? Será que nós vamos ver uma diminuição no tráfico de drogas? Será que nós vamos ver uma diminuição nas mortes, nos homicídios do nosso país? Será que vai haver ordem? A ordem estabelecida, o reino do céu vai vir habitar na terra? Porque o Brasil, descoberto em 1500, são 522 anos de história. A primeira missa foi rezada aqui. O cristianismo, desde o início, foi fundado nessa nação. Nós não somos um povo inocente. De norte a sul desse país, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Por evangélicos ou por católicos. O cristianismo chegou desde o princípio aqui nesse país. Pergunta que eu faço: em algum momento da história do nosso país nós vivemos um avivamento? Um avivamento tal que a corrupção não prevaleceu? Que a impunidade não prevaleceu? Que a fome e a miséria não prevaleceu? Eu só acredito numa transformação nos nossos dias, com um grande avivamento nesses dias. Quando nós entendermos aquilo que estamos vivendo. Quando a nossa fé deixar de ser só de boca para fora e tornar-se em atos. Quando você chegar lá no ônibus e ter lá o lugar para os idosos sentar e você não sentar lá. Você deixar o espaço vazio para os idosos. Quando você for mais gentil no trânsito, porque a maior causa de morte no Brasil é o trânsito. Pergunta o que eu faço: por quê? Porque o povo parece animais no trânsito. Ninguém quer ceder. Nós somos um povo mal educado. Porque a corrupção a gente acha que é só na classe política que é corrupto. Nananina não. Mais corrupto não é aquele que rouba 1 milhão. Mais corrupto é aquele que rouba 5 centavos, 10 centavos. É aquele que comete as pequenas infrações. Ninguém tá vendo, ninguém sabe. A gente fala daquilo que a gente mesmo faz. E sabe o que me deixa mais triste? É que o brasileiro fala mal de si. O problema sempre é os outros, nunca é ele mesmo. Não, brasileiro, não. Vamos tomar parte nessa culpa? Vamos parar de ser hipócrita? Talvez assim a gente muda, porque primeiro passo para mudança é admitir culpa. Se você não admite que você é culpado, você tem que ser o melhor cidadão da terra e do céu, nós não vamos ver mudança nesse país. Corta meu coração saber que ainda nesse país cerca de 11 milhões de pessoas são analfabetas. Que nós estamos nos rankings de educação lá embaixo. Nós somos um país de quinta categoria. Porque nós estamos mais interessados em saber de coisas chulas. Rodrigo Silva ainda ele diz assim, que o Brasil é um país rico de cultura pobre. O hobby do brasileiro é cuidar da vida dos outros. Sabe da vida do ator, do jogador de futebol, do não sei mais quem, mas ele não sabe da sua história, ele não sabe de nada. É um povo ignorante. Temos acesso à internet, somos um dos segundos países que mais acessa a internet, segundo a última pesquisa que eu tinha feito. Mas você vai ver o conteúdo das pesquisas é a coisa mais ridícula que existe. Nós precisamos de um avivamento. Ser cristão não é só ser cristão também é ser cidadão. É almejar fazer diferença na terra. É estudar para fazer a diferença na terra, não pode ter preguiça. Eu vi algo essa semana que eu achei assim, inacreditável. E a mais pura verdade. O brasileiro, ele é capaz de acordar 4 horas da manhã para enriquecer o patrão. Mas quando ele vai trabalhar para si mesmo, ele levanta 10. Quer dizer, ele tem mais força de vontade para enriquecer o outro do que para enriquecer a si mesmo. Essa mentalidade de escravo que nós temos deveria ser arrancada de nós. Essa síndrome de vira-lata deveria ser arrancada de nós. Nós precisamos de uma identidade. E a palavra de Deus nos dá essa identidade.
Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o norte, para que nós possamos viver bem em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida pública. Jesus não morreu só para tirar meus pecados, não. Ainda alguém diz assim, Jesus não morreu na cruz para tirar a minha inteligência, nem a sua inteligência. Isso é muito verdadeiro. Nós somos cidadãos da terra. Nós temos uma mensagem poderosa, capaz de impactar o mundo, transformar vidas. E às vezes porque nós somos... não temos muita perspectiva sobre as coisas, nós perdemos oportunidades. O evangelho ele é para o homem completo. Todas as áreas da sua vida. Deus não está preocupado só em salvar sua alma. Ele quer salvar seu corpo, ele quer te dar dignidade. Quer fazer você alguém para fazer diferença na terra. Uma testemunha fiel do seu santo evangelho. Do que ele pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a ele. Em todas as áreas. Que assim venha a ser o meu anseio, o seu anseio. Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos de volta dando seguimento aqui à exposição de Romanos capítulo 3. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.